No episódio passado dessa obra, o protagonista estava perseguindo Soo-jung e a sua agente. Elas até estavam tentando escapar, mas certamente foi em vão. E o prota agora estava bem na frente dela. Bom, continuando, aquilo parecia ser o fim da linha para essas duas. E na cara de Tae-seung, ele chamava pelo nome da garota. Em volta dele, vários policiais já haviam o cercado. No entanto, ele não parecia ter ficado nem um pouco intimidado. Já a situação da garota estava bem precária. Ela estava com muito medo. Com isso, ela começou a chamar pelo seu nome e dizer que sentia muito por tudo que tinha feito. Ela fala que tudo era culpa dela e o que aconteceu com ele e Shee-eun foi algo desumano, e ela acredita que isso vai ser algo que nunca vai poder ser esquecido de verdade. No entanto, ela pede mais uma chance de poder corrigir os seus erros e continua implorando por sua vida. E a assustando, o protagonista fala que ela pode ir se quiser sobreviver. A garota até mesmo abre os olhos e com isso o agradece. No entanto, não era com ela que ele estava falando, e sim com a sua agente. Ele dizia para ela que se ela não se meter no seu caminho, ele vai poupar a sua vida, e não tem intenção de mandar ela de base, e com isso ela pode ir, mas se caso ela tentar o atacar, ela vai acabar indo de base. A agente viu que ela teria uma oportunidade de fugir, e com isso não pensou duas vezes, e começa a se levantar. Soo-jung pede para ela não ir, e implorava para que não a deixasse sozinha. No entanto, a agente simplesmente a vira as costas, e com isso sai do local. A garota continuava pedindo para que ela a salvasse, e começou também a pedir ajuda a todos os soldados que estavam lá em volta. Do nada, a garota começou a coringar, falando que ela é a filha do presidente, e eles devem fazer alguma coisa para protegê-la, e se pergunta o porquê ninguém estava fazendo nada. No entanto, nesse momento o protagonista já tinha levantado a sua espada, e estava preparado para finalizar o seu trabalho, e com um corte, ele fez a garota se tornar 2 jogadores, se é que vocês entendem. Na cara do protagonista, estava estampada a sua felicidade, e agora ele tinha finalmente conseguido se vingar daquela garota, e mais um dos 8 havia ido pro saco. Na sua mente, ele fala com sua mãe e com seu pai, e avisa que agora falta apenas mais um, e aquele havia sido o fim de Soo-jung. Enquanto isso, no escritório do gabinete no Japão, vários homens estavam reunidos. Eles estavam conversando se havia alguma maneira de pressionar e também acalmar o Tae-seung. Ele pedia para reforçar a segurança de todas as pessoas envolvidas a ele ao redor do mundo. Afinal, eles não queriam despertar ainda mais a ira do prota. No entanto, eles acreditam, nesse meio tempo, eles têm que encontrar alguma forma de pará-lo, e se perguntam onde é que é a fonte de seu poder. Afinal, já é mais que comprovado que tudo que ele faz são coisas sobre-humanas. Eles também acreditam que em vez de mandá-lo de base, eles devem capturar esse poder e estudá-lo, já que assim eles podem desenvolver um mundo diferente. Eles acham que mandar ele de caixa vai ser um grande desperdício, e a ordem mundial será reorganizada em qual país conseguir obter esse poder primeiro. O carequinha fala que armas e nem mesmo o exército conseguem superar o prota. Eles acreditam que se treinassem milhares de soldados dessa mesma forma, e se fizessem eles conseguiam poder parecido, eles com certeza poderiam dominar o mundo. E se pergunta o que aconteceria depois. Indo para os Estados Unidos, aquele cientista fala com carinho. Ele passa informação de quem seria o líder das forças especiais ordenadas à China, e este seria Zhao Xingqiao. Ele vê agora que o mundo inteiro está se mobilizando para tentar dar um jeito de parar o prota. Ele fala que é só questão de tempo que a existência de Tae-seung se torne uma ameaça mundial. O loiro fala que já tem provavelmente 3.000 agentes da China em seu território e que o negócio está saindo de controle. O cientista fica com raiva disso. Afinal, se eles estavam lá, era como espiões, para tentar identificar o que eles estavam fazendo. O carinho continua dizendo que eles também começaram a ver movimentação do Japão. Já era possível perceber que o mundo estava começando a se mobilizar diante das coisas que estavam acontecendo. Ele pergunta ao cientista se ele não tem interesse em retaliar contra ele. Afinal, se eles se aproximarem do Tae-seung, podem acabar conseguindo pegar o poder deles primeiro. No entanto, o cientista o acalma e fala que isso não vai acontecer. O loiro pergunta como ele pode ter tanta certeza. Afinal, eles têm bastante força política e com isso têm equipamentos de alto nível e com certeza estão preparados para ignorar qualquer relação diplomática. Isso para conseguir capturar o prota e usufruir do seu poder. No entanto, o cientista pergunta se ele quer apostar, e ele acredita que nenhum deles vai conseguir capturar o prota, e se ele acabar ficando furioso, já era para qualquer um, e não tem força especial que consiga o parar. O loiro se questiona se ele não pode acabar sendo chantageado para aceitar dinheiro e poder. No entanto, o cientista fala que se ele quisesse isso, ele já teria conseguido. No entanto, esse não é o desejo dele. O loiro se questiona se a China pode acabar
até mesmo dando terras para ele, e dessa maneira oferecia uma maior proteção para sua família e qualquer um dos seus parentes. O cientista acredita que isso realmente pode ser algo tentador para ele, afinal, ele está tentando a todo custo se vingar pelos seus pais e também proteger a sua família. O cientista acredita que eles precisam pedir reforços e opiniões diferentes dentro dos Estados Unidos, e com isso, o Louro se pergunta se ele vai usar a divisão 82 de voo para proteger uma família civil. Para quem não sabe, isso era uma divisão muito importante, usada apenas para proteger pessoas de extrema importância, e da alatia do Prota era fazer algo surreal, mas o cientista fala que esse é exatamente o plano que ele tem em mente, afinal, eles precisam que Takeshi Young fique devendo um favor para ele, e dessa forma, protegendo a tia dele até o fim, eles podem acabar ganhando um pouco de misericórdia dele, e dessa maneira, Takeshi Young vai ficar devendo um favor para todos. Do lado de fora, no meio de uma chuva forte, o pai de Soo-hyun estava em um estado crítico. Em seu rosto dava para perceber que ele estava bem abalado. No entanto, ele prometia uma coisa, que ele vai devolver toda a dor que ele sentiu e vai garantir que aqueles que fizeram isso com ele passem por algo bem pior. E com isso, vai se vingar pelo que aconteceu com seu filho e vai fazer todos eles pagar. Afinal, até mesmo o presidente tinha traído a sua confiança e eu acredito que nem mesmo ele vai escapar dos seus planos. E após tudo o que aconteceu, todos os pais que perderam seus filhos fizeram uma grande entrevista. E lá foi feito um aviso a Takeshi Young, já que seus filhos haviam sido mandados de base de forma aterrorizante. E todos eles acreditam que o governo é muito incompetente e não consegue proteger o seu povo. E quem diria que agora era eles que estariam nessa situação, já que há um tempo atrás tudo isso havia acontecido com os pais do Prota. E agora eles estavam sentindo na pele o que era não ter ninguém para os ajudar. No entanto, as pessoas já estavam começando a ficar contra o protagonista. Afinal, no meio de tudo isso, muitas pessoas inocentes acabaram indo de base, e os familiares delas começaram a ficar devastados com tudo que estava acontecendo. E toda a mídia começou a se concentrar em detonar toda a imagem de Takeshi Young, e a opinião pública começou a mudar, e com isso ficar furiosa. Aqueles que procuravam Takeshi Young como herói simplesmente desaparecer. E agora, tudo que rolava nas redes sociais era que ele era alguém que precisava ser parado. E por mais que tudo aquilo aconteceu com ele, basicamente ele tinha ultrapassado de todos os limites. E todo mundo estava começando a ficar contra o Prota. E agora, ele era considerado como ameaça da segurança da nação e também do seu povo. E Takeshi Young havia se tornado um inimigo público. Na sua sala, com seu tablet em mãos, o presidente repetidamente dava play naquele vídeo e se questionava se aquilo realmente havia acontecido. E sua filha havia ido de caixa. No seu rosto, ele estava extremamente acabado. No chão, ele estava sem esperanças de um futuro melhor. E a única coisa que ele conseguia pensar é que precisava se vingar. E vai fazer com que Takeshi Young pague por tudo que fez para ele. Ao abrir a porta, alguém tinha chegado. E esse era o diretor Park, que era o chefe de serviço nacional da inteligência. Ele acredita que o presidente não estava numa boa situação. E isso pela sua cara. Mas ele garante que estava bem. O maluco tinha algo a falar. E com isso ele vai direto ao ponto. E com isso, nós vemos aquele velhote. E ele conta que esse cara vai ser quem vai dar os conselhos dessa vez. E com isso ele se apresenta. O seu nome era Yang Yeon. E o diretor Park fala que o Sr. Yang havia servido como instrutor de treinamento há muito tempo atrás. Inclusive, havia sido ele quem estabeleceu as bases do país até a sua aposentadoria. Basicamente, o velhote era alguém bem importante. O presidente pergunta se havia alguma maneira de parar Takeshi Young. E o velho fala que sim, era possível. O presidente logo fica em choque e se pergunta o que ele precisava. E ele daria o que fosse necessário. Mas o velho diz que, em primeiro de tudo, eles devem prender Jung Da-hun, que era nada mais nada menos o último dos 8 que estava restando. O presidente se pergunta o porquê disso, mas a resposta era bem óbvia. Afinal, ele era o último que estava de pé, e com isso atrairia a atenção do Prota. E na cidade, Takeshi Young continuava causando o caos e derrubando tudo que estivesse na sua frente. Para os soldados, a ordem de recuar havia sido dada. Eles se questionam o porquê disso. Afinal, estavam de cara com o Prota. Se perguntam por que não podiam agir. No entanto, eles continuavam parados. E se metendo, um grandalhão começou a o encarar, afirmando que as suas habilidades não importavam. E aquele era o ex-campeão mundial de boxe. E pelo menos em tamanho, ele era igual ao Prota. Ele chama ele para partir para a luta. E avisa que agora é só entre o Prota e ele. No entanto, com um soquinho, o maluco foi voar lá dentro do prédio. E nem mesmo ele conseguiu fazer alguma coisa. Lá em cima, vários helicópteros começaram a cercar o local. E lá dentro, o protagonista conseguia ver Jung Da-hun. Basicamente, ele estava fugindo do local. E com isso, ele fica com muita raiva e começa a saltar em direção de lá. Mas certamente ele percebeu que não conseguiu alcançar a tempo. E subiu lá para
pra cima daquele prédio. E lá ele conseguia ver uma foto de todos os 8 juntos. E ele garante que vai o encontrar e com isso ainda vai conseguir terminar a sua vingança. Voltando para o prédio onde Xie-Yun e aquele carinha estavam, ela também viu o vídeo do que o Prota fez com Soo-Jung. Ela conta que ela mesma queria ter feito aquilo e com essas palavras ela assustou o carinha que estava com ela. No telefone ele recebia a ligação de um agente e nisso ele recebia a ordem para deixar um esquadrão de elite para vigiar Takei Seiun e que ele deve fazer todos os outros que estavam ali retornarem o mais rápido possível. Quando se pergunta se isso realmente tem que acontecer. Afinal, Takei Seiun estava nos arredores e recuar todos os soldados era meio contra o que eles tinham planejado. No entanto, ele fala que eles tinham que tirar dali imediatamente, já que tinha espiões ativos de outras regiões do mundo cercando o local, inclusive tendo como alvo Xie-Yun, pois descobriram que ela poderia ser importante para o Prota e com isso estavam de olho nela. E ele afirma que eles devem deixar alguns agentes e também fazer a escolta de Xie-Yun e fazê-la retornar o mais rápido possível e que ela é a pessoa mais importante que eles devem proteger agora. E com certeza ela vai ser o ponto-chave para qualquer dia conseguir parar o protagonista. Ele continua afirmando que ela é sua prioridade de segurança acima de qualquer coisa, até mesmo acima de sua vida, e que eles devem reportar qualquer movimento que Xie-Yun fazer. E nem mesmo sair sem permissão ela deve conseguir. Ele garante que havia ouvido a sua mensagem e a garota tinha escutado algumas coisas. Ela se pergunta se ela vai ter que retornar também, mas ele diz que tudo que está fazendo são ordens de cima e pede para ela não ficar com raiva dele. Enquanto isso, naquele helicóptero, Jung e Da-hun, juntamente com o presidente e o velhote, haviam chegado no local. O presidente se questiona o porquê não tinha nada naquela área. Tudo parecia apenas uma floresta vazia, mas apontando para uma região escondida, o velhote fala que eles vão para baixo de, e basicamente era um grande túnel. E entrando dentro do carro, no meio do caminho em direção à base secreta, o presidente continuava curioso sobre o que seria aquilo, mas ele fala que eles estavam quase chegando e explicaria todos os detalhes quando eles chegassem. Ao chegar de frente para um enorme portão, ele percebe que ali é uma grande instalação. Ele fica assustado, afinal, nem mesmo ele sabia que isso existia. E o negócio era gigantesco. Lá dentro, o velho garante que ali seria o lugar onde eles vão capturar Takei Seiun. O presidente começa a se estressar e pergunta qual é o seu plano, afinal ele não tinha o dito nada. Olhando para as estruturas, ele acredita que ali seria um lugar facilmente quebrado por Takei Seiun, e não parece que pode garantir uma segurança muito grande. Mas o velho garante que eles têm um cenário para neutralizar o Prota. O presidente continua sem entender, mas ele garante que é um método que já foi comprovado. O presidente se pergunta qual é esse método, e o velho diz que uma pessoa que possui força, velocidade e sentidos igual Takei Seiun já havia existido uma pessoa assim lá no passado. O presidente pergunta sobre o que ele estava falando, e o velho disse que isso havia ocorrido há cerca de 30 anos atrás. O presidente fala que isso é uma besteira, afinal ele não tinha ouvido falar sobre nada assim. Se questiona como se alguém assim existiu, não tem ninguém falando sobre, já que no país todo mundo está em pânico por causa do Prota, e nem mesmo o presidente havia ouvido falar desse incidente que aconteceu há 30 anos atrás. O velho conta que naquela época era fácil forçar a opinião pública, e também não era tão simples de conseguir as informações como é hoje em dia. O presidente fala que ainda assim é impossível de alguém não saber, mas o velho fala que havia acontecido um trabalho a respeito dos cidadãos, e eles lembram disso de uma maneira diferente, e até mesmo o presidente sabia quem era esse cara que havia todos esses poderes. Aquela conversa estava tomando um rumo ainda mais estranho, mas o velho resolve abrir a boca e fala que o nome dele era Marushi. Automaticamente, o presidente parece ter despertado uma lembrança, e o diretor Park fala que esse Marushi, por um certo tempo, ele foi o melhor agente da CIA coreana. Nesse momento, o presidente vê que ele trabalhava pelo país, se questiona onde é que ele estava, mas o velho fala que ele já havia ido de base e que o mesmo já não estava mais naquele mundo, o que era estranho, afinal com todos aqueles poderes, o que será que poderia ter um mandado de caixa? O presidente fica confuso, afinal se ele trabalhava para a Coreia, quem foi o responsável de eliminá-lo? E acredita que se ela foi de base, então isso significava que o Prota também poderia. O velho fala que, para ser mais preciso, o grupo responsável por mandá-lo de caixa e também por contê-lo não fazia parte do plano do governo, e sim os norte-coreanos criaram o plano para capturar Marushi, e tudo isso foi graças a uma certa vez que ele sozinho foi capaz de realizar com sucesso uma operação para destruir 3 esquadrões militares norte-coreanos, e isso tudo sozinho, da mesma maneira que Takei Seiun estava conseguindo fazer, e naquela época ele era ainda mais jovem do que o Prota é agora. O presidente fala que uma pessoa que nem ele conseguiu ser capturado e também ter sido mandado de base. O velho diz que sim, ele conseguiu
conseguiu ser capturado. No entanto, eles falharam em eliminá-lo. Ele conta que eles não tinham a intenção de mandar o Prota pro Vasco, e sim apenas de capturá-lo e usufruir do seu poder. Mas de qualquer forma, ele ainda conseguiu escapar. O presidente continua ainda muito confuso e pergunta de uma vez por todas como ele tinha ido de base. O velho diz que ele havia sido eliminado enquanto lutava contra forças rebeldes. O presidente desacredita que isso seja verdade. Afinal, uma pessoa tão forte jamais morreria por algo tão pequeno. Mas o Seo Young diz que ele acabou se infiltrando em um submarino no Mar Oriental. E enquanto realizava a sua missão, o submarino acabou afundando em uma profundidade muito alta. E nem mesmo ele conseguiu voltar para a superfície. Mudando de cena, nós vamos até a cidade. E Takeshi continuava se perguntando onde Jung Da-hoon estava. Ao se aproximar, ele percebe que havia chegado no colégio Nungguan. Isso era sua escola do ensino médio, a mesma escola onde tudo aquilo havia acontecido. Com um salto, ele vai parar lá em cima do terraço. Ao olhar lá para baixo, ele começa a ter algumas memórias. Inclusive, de certa vez que ele foi falar com o diretor, falando que ele se sentia um tanto quanto excluído no meio da escola. Mas o mesmo falava que tudo aquilo era normal e que todos cresciam assim durante essa tal época. E afirmava que ele tinha muitas coisas para se preocupar e por isso não podia dar atenção para ele agora. Olhando lá para baixo, ele viu o local onde tudo acontecia. E um flashback na sua mente começa a passar, inclusive de palavras que ele falava. E a única pessoa que estava ali para ajudá-lo era Shie-yoon. E vendo tudo o que aconteceu com a garota e também o que aconteceu com a sua vida e certamente com seus pais, ele fala que vai terminar a sua vingança. E aquilo colocou ainda mais raiva nele. E com um grande soco, ele basicamente partiu o prédio da escola bem ao meio e destruía todo o cenário onde todas aquelas coisas ruins haviam acontecido com ele. Voltando para o presidente, ele foi em direção do pai de Jung Da-hoon. Ao se encontrarem, ele agradece por ter ido ver. O presidente conta que todas as outras crianças haviam ido de caixa e o único que está vivo agora era o seu filho. E dessa maneira, ele deve fazer o possível para mantê-lo vivo a todo custo. O presidente conta que aquele não é o lugar mais seguro para se estar agora. Afinal, parece que Takeshi Jung também sabia daquele local. Jung Da-hoon parece com medo de tudo e o presidente fala que, de acordo com o comandante da unidade, ele está se movendo em direção do local. O presidente fala que, como agora ele é o único alvo de Takeshi Jung, ele estava planejando levá-lo para um lugar seguro que eles têm preparado. O carinha fala que eles têm certeza que devem fazer isso e com isso agradece ao presidente por ter vindo lá. O mesmo conta que ele foi até ele pessoalmente, pois ele sabe que ele não entregaria o seu filho na mão de qualquer um. E se outra pessoa fosse lá, talvez ele não acreditasse. O carinha só consegue agradecer a ele, mas é claro que isso não era tão simples assim. O presidente tinha outro plano em mente. Lá no carro, ele nem mesmo queria puxar papo com o garoto e avisa que tudo ia ficar bem. Pela sua cara, mostrava qual era o seu verdadeiro plano, e sim usar ele como isca. Do lado de fora da escola, Takeshi Jung se movia. Em frente a ele, um carro havia chegado. E indo para aquela base secreta, eles haviam chegado no local. Jung Da-hoon pergunta onde eles estavam, e o presidente conta que é um lugar que até mesmo Takeshi Jung não vai os encontrar, e pede para que ele não se preocupe, e que eles vão capturá-lo e assim eliminá-lo. E naquele carro que havia parado de frente para o Prota, ele aponta exatamente a localização para onde Jung Da-hoon estava indo, e pede para que ele pare de mandar policiais e soldados inocentes para jogar no vaso. Takeshi Jung fala para ele que tudo isso é culpa dele, afinal eles foram os primeiros a tentar atacá-lo, mas ignorando ele, ele segue em direção de Jung Da-hoon, para assim finalmente começar o fim de sua vingança. Indo para a base, o diretor Park parabeniza o presidente por ele ter conseguido trazer o garoto. Ele fala que ele teve que ir pessoalmente falar com seu pai para poder conseguir trazê-lo, afinal ele não entregaria seu filho a qualquer pessoa. O diretor Park elogia a sua nave e também pergunta como estava o estado do garoto. O presidente fala que ele estava muito assustado e dentro de uma câmara, o garoto batia na porta, pedindo para ficar com seu pai. Basicamente, ele havia sido preso. Pela tela, o velhote conseguia ver tudo e ele pedia para que o deixassem sair. O presidente se pergunta se eles realmente vão conseguir atrair a atenção do Prota para que ele vá até lá. O velho conta que desde que Jung Da-hoon esteja ali, Takeshi Jung não vai ter outra opção a não ser entrar naquela base. O presidente se pergunta se ele não vai saber que aquilo seria uma isca, afinal está muito estranho. O velho conta que aquilo não é apenas uma armadilha, afinal se Jung Da-hoon está ali, ele com certeza vai servir de alguma coisa e não é apenas para atrair a atenção do Prota. Basicamente o que o velho está dizendo é que aquele garoto vai servir de isca até mesmo depois de ser mandado de base. Basicamente ali ele havia sido entregue para que o Prota conseguisse terminar a sua vingança e só depois disso eles colocarem um plano em ação. Afinal ele precisava acreditar
acreditar que aquilo não era uma armadilha. No seu celular, eles recebem a ligação que o Prota havia chegado nas proximidades e que o plano deve começar imediatamente. Dentro da câmara, o garoto continuava desesperado, pedindo para que todos abrissem a porta. E aos arredores, o protagonista já havia chegado e com isso conseguiu achar a localização daquela base. Na sua cabeça, ele chamava pelo seu nome. Ao dar uma olhada para o lado, ele vê que havia inúmeros policiais cercando o local. No entanto, ele não dá bola para isso e segue em direção ao seu objetivo. Com a sua espada, ele atinge com toda a força uma pedra e com isso consegue explodir uma bomba que estava ali. O protagonista percebeu que poderia ter alguma armadilha como aquela e com isso acabou revelando a entrada do local. Os soldados ficam impressionados que ele conseguiu descobrir isso logo de cara. No entanto, agora ficou fácil para ele se encontrar com Jung Ta-hoon e com sua força ele simplesmente abre a porta com facilidade. O garoto começa a entrar em desespero e agora ele estava cara a cara com ele. Ele tentava correr, mas logo bateu de frente com a espada que havia fincado no seu teto e atrás dele o Prota estava pronto para finalizar a sua vingança e com isso o esconde-esconde acabou e aquele seria o fim daqueles 8. Itaque Seiyung poderia agora finalmente dar um fim em tudo que havia acontecido.